Shalom, bom dia, glória a Deus pela sua vida, por todas as coisas. O Senhor é contigo, amada, você é princesa, você é um presente de Deus. Você é coberta do amor do Senhor, Ele mesmo te abraça, Ele mesmo que morreu na cruz por você, Ele te ama, você é amada do Senhor. Amém? Glória a Deus, estamos aqui finalizando o livro de Atos, hoje é o capítulo 28, a gente viu sobre o naufrágio, né? Do navio ali de Paulo, e hoje a gente termina esse livro que para mim é incrível, né, que mostra justamente o Atos dos Apóstolos, as coisas que aconteceram. E a gente vai ler sim o capítulo 28, mas antes precisamos orar. Muito bem. A gente precisa orar porque antes de qualquer coisa a gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para nos ensinar a palavra. Então eu peço que você feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Oi, amigo Espírito Santo, estamos aqui. Declaramos que queremos ouvir somente a tua voz. A nossa mente e o nosso coração agora estão cativos à tua voz, à tua palavra, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, que venha o teu reino sobre as nossas vidas. Tira, Senhor, tudo que não é teu de dentro de nós. Faz uma faxina geral, tira toda mentira, todo orgulho, toda prepotência, toda soberba. Tira, Senhor, tudo que não é teu, toda rebeldia, Pai, tira do nosso coração, Pai, tira as travas dos nossos olhos, o tampão de nossos ouvidos, que caia por terra toda cegueira espiritual, que possamos estar limpas, Senhor, com mãos limpas, coração puro, mente pura, Senhor, para te ouvir, te obedecer, para te servir em espírito e em verdade. Que seja assim, Pai. Ensina-nos, Senhor, queremos ter um coração ensinável, Deus, e que isso seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, capítulo 28 do livro de Atos. A gente viu o naufrágio do navio, então vamos ver o que aconteceu, né? Paulo está na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Mais uma vez, Paulo passou, né? Lembra lá em Éfeso? Ele era um deus lá e depois virou. Foi em Éfeso ou foi em Atenas, né? Que ele era um deus e depois virou um demônio, né? Foi expulso de lá. E aqui ele é como se fosse um assassino, um demônio. E lembra que esse era antigo Paulo, né? Era Saulo, que realmente ele era cúmplice ali de assassinatos, ele torturava e tal. E esse era a identidade que ele tinha para ele antes, né? Mas ele passou de assassino, de bandido, para um deus, né? Como as coisas mudam, como as pessoas mudam a visão, né? Mas Paulo, ele sabia que o propósito dele não era morrer numa ilha, na ilha de Malta, né? Tinha muito mais coisas por aí. Então as pessoas podiam começar a pensar, mas não era. Vamos seguir aqui versículo 7. Por isso, rapidinho, por isso que eu e você precisamos ter nossa identidade firmadas em Deus, sabermos quem nós somos, né? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, senão a gente vai ficar acreditando tudo que as pessoas acham. E na verdade as pessoas só vão achar coisas que a gente mostrar, né? O que a gente mostrar, elas vão achar. Vamos seguir aqui, versículo 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Você vê que
Até no naufrágio tinha propósito, né? A ilha com certeza ali ouviu falar de Jesus, a ilha com certeza ali ouviu falar do testemunho de Paulo e com certeza foram muitos salvos ali para a honra e glória do Senhor, porque Paulo não dá pingo sem nó, né? Ele com certeza ali tratou os doentes, curou os doentes, expulsou o demônio, mas também falou de Jesus, da obra, eu não tenho dúvidas disso. Então Malta ali já não era mais a mesma, né? Foi transformada. Vamos seguir aqui. E olha que Paulo era um preso, né? Então ele preso fez isso, imagine. Versículo 11. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias e dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegamos a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram para passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e a 3 vendas para nos encontrar. E vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob custódia de um soldado. Perdão, é de manhã e só Jesus na causa. Mas imagina só esse preso. Paulo tinha muitas regalias, né? O Senhor era com ele, era bondoso e tocava no coração ali dos centuriões, das pessoas responsáveis, né? E ali ele tinha também a bênção do Senhor, mesmo na prisão. Então, mesmo que você se sinta presa, o Senhor é contigo. Vamos seguir o versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. E quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigada a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com estas algemas. E eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou e disse qualquer coisa mal contra você. Todavia queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita, né? A seita é a igreja. Versículo 23. E assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. E desde a manhã até a tarde ele lhes deu explicação e lhes testemunhou do reino de Deus. E procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio dos profetas Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, eu quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. E depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. E por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. E recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Bom, você viu que até acabou, né? Até casa ele alugou lá, né? Ele teve direito, né? E se ele alugou, ele tinha que pagar. Eu não sei se ele fazia isso construindo tendas ou se ele recebia ofertas, né? Eu imagino que ele recebia muitas ofertas. Tinha muitas pessoas que o amavam e queriam bem dele, né? Bom, aqui não termina a vida de Paulo, né? Terminou o livro de Atos, mas a gente vai ver lá pra frente, nos próximos livros, as cartas dele, por onde ele passou, né? A gente vê as cartas de Éfeso, os Romanos, Coríntios, a gente vai ver ainda muita coisa.
Mas ele chegou em Roma. Era o propósito que Deus tinha para a vida dele, né? Para que ele testemunhasse e pregasse em Roma. E aqui Paulo fez. Então, assim, teoricamente, o propósito cumprido, ele poderia morrer agora. Mas ele ainda tinha mais coisas para fazer. E eu quero te dizer que eu e você temos muitas coisas para fazer, para trabalhar na obra. Lembra, né? Poucos são os ceifeiros. E tem uma colheita muito grande para fazer. Então eu e você precisamos começar a falar de Jesus, do que ele fez na minha vida, na sua vida, assim como Paulo, que ele não perdia oportunidade na frente de reis e pessoas simples também ele falava. Aonde quer que ele ia, ele falava do testemunho dele. E é isso que é importante que você faça, que você não fique pensando no que você vai falar, que você abra a boca que o Espírito Santo vai te usar grandemente. Tem pessoas que estão precisando. Como ali na ilha tinha pessoas doentes e foram curadas, né? Deus vai usar a sua vida para curar muitas vidas, em nome de Jesus. Amém?